Oi, gente! Que prazer estar com vocês, poder gravar esse vídeo, falar um pouquinho sobre as minhas impressões do Vem Segue-me esta semana. Por mais que eu quisesse, eu não conseguiria falar sobre tudo, né? Tudo. A riqueza de detalhes e as impressões, as sensações, tudo que eu aprendi. Mas eu vou te contar algumas coisas que me chamaram muito a atenção e que eu gostaria de compartilhar com você. E eu espero que o seu estudo também esteja sendo maravilhoso, que você também esteja tendo inspirações para a sua vida e sendo fortalecido por estudar um pouco mais sobre a vida do Salvador. A sensação que eu tive foi que eu estava retomando aquele período da Páscoa, a entrada triunfal do Salvador em Jerusalém. Porque esses capítulos falavam exatamente disso. Cristo profetizando, anunciando a sua morte, a sua missão, esses últimos dias, essa missão que já estava sendo cumprida, que já estava quase finalizada. E aí ele relata no livro de João, João relatando quando o Salvador, 6 dias antes da Páscoa, ele vai a uma cidade chamada Betânia. E ele vai visitar Lázaro, que é aquele que ele havia ressuscitado, que ele havia vivificado dos mortos. E havia muita gente, muitos curiosos, que queriam ver Lázaro e ver o próprio Salvador. Mas na casa de Lázaro, com as irmãs Marta e Maria, elas prepararam uma ceia para o Salvador. Enquanto Marta servia a ceia, Maria, aquela que sempre se ocupou da boa parte, ela estava lá com um unguento de nardo, com uma especiaria, um perfume, e ela começou a ungir o Salvador. E ela começou a ungir os pés do Salvador e com seus cabelos ela enxugava. Gente, eu fiquei pensando nessa cena e tem muita coisa simbólica. Primeiro, que Betânia significa casa dos pobres. Eu estava na universidade quando eu estudei toponímia, que é exatamente o nome dos lugares, o nome das pessoas, o motivo dos nomes. E a gente sabe, principalmente na antiguidade, como o nome significava, como o nome tinha uma relação direta com o lugar. Então, esse Casa dos Pobres significava que não era uma cidade rica, mas as pessoas que habitavam ali, ela carecia de recursos. Mas nem por isso impediu, essa falta de recursos impediu que Maria desse o melhor de si, que ela adquirisse, comprasse um unguento, uma especiaria digna de um rei, que a própria Escritura fala que valia muito, que era muito caro. Então a gente percebe o simbolismo, porque cada vez que um rei era coroado, antes ele passava, por essa cerimônia de ser aí ungido. Então Maria, ela teve o privilégio de ungir, de preparar Cristo para vestir essa coroa como um rei. E aí a gente vê que teve alguém que não ficou satisfeito com isso. E essa pessoa que não ficou satisfeito com isso era Judas, Judas Iscariotes, que era tesoureiro dos 12, que era um seguidor de Cristo, um apóstolo, o mesmo que viria a trair o Salvador por algumas moedas. E era esse mesmo que dizia, em outras palavras, que desperdício com o dinheiro desse unguento, dessa especiaria tão cara, deveria ter sido vendida e dada aos pobres.
E é nesse momento que João diz que ele pensava assim, porque Judas era um ladrão. Porque ele procurava a oportunidade de colocar na sua bolsa. Na verdade, Judas não estava preocupado com os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado em tirar proveito de uma situação. Ele estava indignado porque o dinheiro daquele unguento não veio parar nas suas mãos, como o tesoureiro dos 12 apóstolos. Então a gente já consegue ver aí como estava posto o coração de Judas nas riquezas, nos bens materiais. Apesar de ser um seguidor de Cristo, lhe importava muito mais as coisas desse mundo. E quando a gente vai para Maria e o sacrifício que ela fez para comprar aquele unguento e todo o simbolismo que tem por trás de honra, da máxima honra, né, ungir a um rei, de como ela deu o melhor que tinha. De como Marta, né, eles serviram aquela ceia da melhor maneira que tinha. De agradecimento, de honra. E eu fiquei pensando nisso, né? Quantas vezes a gente serve ao outro, dando o melhor que temos. Será que fazemos isso? Eu lembro na minha missão. Quantas irmãs que eu visitei as casas, muitas das casas tão simples, e eu sentia que elas estavam me dando o melhor delas, o melhor que tinha. Elas estavam muitas vezes privando a sua família para abençoar a nossa vida. E nós também, né? Quantas vezes nós damos almoço aos missionários e damos o melhor que temos. Eu lembro quando nós entramos na igreja em Recife e naquela época, né, uma época de inflação muito alta, uma época de muito desemprego, tudo era muito escasso. E nós tínhamos muitas duplas de missionários na minha ala. E não existia ainda um programa de almoço missionário. E constantemente os missionários estavam na nossa casa. Até porque nós éramos uma família que dávamos muitas referências. Minha mãe falou do evangelho para a rua inteira. E o que acontece? Os missionários às vezes chegavam pela manhã, outros chegavam na hora do almoço, outros na hora da janta. Quase todos os dias nós tínhamos missionários na nossa casa. Isso implicava muitas vezes comida, numa época difícil, numa época de escassez. E eu lembro que minha mãe sempre deu o melhor que ela tinha. E nessa mesma época nós começamos a fazer as reuniões familiares. Então nós lotávamos o nosso terraço com muita gente da rua. E naquela época a gente colocava um lençol branco na parede, fazíamos a nossa sessão cinema nas reuniões familiares com aqueles filmes no projetor, e isso implicava lanche para todo mundo. Então, quantas vezes estava minha mãe na cozinha fazendo bolo, tortas e tal. E isso, gente, foi a vida inteira. E eu sempre fiquei muito impressionada porque todas as pessoas que chegavam na minha casa, sempre minha mãe tinha um prato de comida, ela sempre tinha algo para oferecer. E alguns anos atrás ela compartilhou comigo uma experiência que ficou muito gravada no meu coração, porque ela disse que teve uma época muito difícil na vida dela, e a despensa dela, né, estava quase vazia, o armazenamento ali bem escasso, e ela estava muito preocupada com isso, muito preocupada. E ela teve um sonho, e esse sonho parecia muito real. Eram 3 homens que entravam na casa dela. Esses homens iam em direção à cozinha. E ela viu os homens e não entendia muito bem, e ela foi atrás deles na cozinha. E eles pararam em frente da despensa dela. Um deles entrou, né, e começaram a fazer uma oração, como que abençoando a despensa dela. E disseram para ela que nunca faltaria nada na casa dela. Eu não lembro os detalhes do sonho, mas em outras palavras foi esse o sentimento que eu tive quando a minha mãe me relatava, e o sentimento que ela teve. Que tudo o que ela tinha seria multiplicado. Porque tudo que ela tinha, a vida inteira, ela compartilhou com os outros. E isso ficou tão marcado quando a minha mãe contou essa experiência,
E eu sou uma testemunha viva disso, porque às vezes tem na minha casa, ou melhor, na casa da minha mãe, quando eu vou para Recife, 10 pessoas, 12 pessoas. E eu penso, será que a comida vai dar para todo mundo? E de repente a comida dá e sobra. Dá e sobra. Alguns anos atrás, a minha mãe recebeu uma designação do bispo de fazer o pão do sacramento. E não era a especialidade da minha mãe, não era o que a minha mãe sabia fazer de melhor. E ela saiu testando receitas, até que encontrou aquela que ela gostou. E ela faz esse pão do sacramento a cada semana e leva para a igreja. Então eu fiquei pensando sobre o exemplo da minha mãe. Esse dá tudo, dá o melhor que você tem. E o Senhor não te desamparar. O Senhor multiplicar, como fez com a farinha da viúva. É mais ou menos assim. É essa disposição de saber, né, que o Senhor quer, esse desprendimento nosso, que nós vamos dar o melhor nos nossos chamados, que nós vamos dar o melhor para os servos do Senhor, que nós vamos fazer o melhor que pudermos. É isso que o Senhor espera de nós. E não aquele coração preso nas coisas desse mundo, sem querer compartilhar, ou como se aquilo fosse o que realmente importa. Maria, Marta, Lázaro, eles sabiam que estavam diante do Filho de Deus. E eles prepararam a melhor ceia, fizeram a melhor recepção. Maria ungiu com um unguento dos reis. Então, que a gente possa pensar nisso. Se Cristo viesse hoje à minha casa, como eu receberia? O que é que eu estou dando para esse reino? E que seja o melhor. E eu serei abençoada com o melhor. E é tão impressionante porque a gente vai lendo as Escrituras e eu sempre falo que é tão bom ler as Escrituras de trás para frente, né, de certa forma. Quando a gente já viu esses acontecimentos, quando a gente já sabe o final da história. E eu fico pensando que crer, né, que acreditar no Salvador é um ato de fé. É um ato de fé. E aqueles que têm fé acabam presenciando os milagres e tendo os olhos abertos para ver esses milagres e esses sinais. O que não acontecia com os fariseus, com os saduceus. E o Senhor mesmo fala que eles eram condutores cegos. E de cegos, porque as pessoas eram cegas e não conseguiam reconhecer, mesmo tendo visto tantos sinais. Porque a própria morte do Salvador, ele profetiza. Ele diz nesse momento a Judas, né, que não, os pobres sempre vai ter, mas eu não estarei sempre entre vós. Então deixa ela me ungir. Mas melhor ainda, guarda esse unguento para ungir o meu corpo depois da minha morte. Ele profetiza a própria morte dele. E assim como ele fala dessa entrada triunfal em Jerusalém, como já havia sido profetizado, ele vai lá para dois de seus discípulos e diz, olha, vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho, vocês pegam um jumentinho, né, e que eu vou entrar com ele em Jerusalém. E eu fiquei pensando, como assim, né? Mas quem era o dono do jumento? Simplesmente chegar lá e pegar o jumento. E se eles fossem acusados de roubo? Eu acho que nem os discípulos entendiam muito bem, às vezes, o que Cristo falava. Mas o grande diferencial deles é que eles acreditavam. E eles simplesmente iam lá e faziam. A gente não sabe detalhes dessa história, quem era o dono do jumento, da jumenta, se esse dono estava lá. O que a gente sabe é que aconteceu exatamente como Cristo havia dito. Todas as coisas estavam preparadas. E eles foram, pegaram esse jumentinho e Cristo subiu nesse jumentinho e foi para Jerusalém. E que maravilhoso, esse rei que chegava e que as pessoas com as palmas faziam reverência e gritavam, Hosana, Hosana, que quer dizer, salva-nos, cura-nos. E quantos estavam lá implorando, pedindo por essa salvação,
pedindo por essa cura. E o Salvador, ele tem essa oportunidade de falar, né, sobre os momentos que iam anteceder a sua morte. Ele fala que seria levantado, que todos o veriam, que todos saberiam sobre ele. Mas ninguém entendeu, ninguém entendia o que ele estava falando. Ele sabia o tipo de morte que teria, que ele seria levantado na cruz. Ele sabia que estava sendo perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, né, por esses homens aí que queriam a todo custo que ele morresse. Queriam até matar Lázaro. Gente, eu fico imaginando como deve ter sido difícil para o Salvador. Como deve ter sido difícil. Ele que já sabia tudo o que ia acontecer e o quanto ele precisou ser fortalecido para passar por esses momentos finais. E como é tudo simbólico, do mesmo jeito que um cordeiro pascual, esse cordeiro era apresentado dias antes e ele passava por uma espécie de inspeção para ver se ele não tinha manchas, para ver se ele era puro. De como o Salvador ele foi sabatinado, ele foi inquirido, ele foi questionado, ele foi também posto à prova para ver que culpa ele tinha, ou se ele tinha alguma culpa antes do seu sacrifício. Do mesmo jeito que um cordeiro. Um cordeiro, para ser levado para o sacrifício, ele precisava passar no teste, ser inspecionado. O Salvador também foi inspecionado. Não foi encontrado culpa, não foi encontrado nenhuma mancha, mas já havia sido decidido. E é muito interessante porque talvez muitos daqueles que estavam lá, pedindo ao Salvador, salva-nos, cura-nos, talvez fosse o mesmo que agora estava gritando para que ele fosse crucificado. E aí a gente fica pensando, mas como assim? Né? No momento eu posso estar ali, gritando para que ele os libertasse. Talvez muitos desses imaginassem que ele seria o rei dos judeus e que viria somente libertar eles da opressão, do jugo romano, dos impostos altos e apenas na cura física, na cura imediata. E como eles não viram isso acontecer, eles viraram as costas e depois estavam, crucificam. E a gente aprende muito com isso, porque às vezes a gente recebe o Evangelho e a gente está com muito ânimo, está com muita vontade. Você vai um domingo, vai 2, 3, 4, se batiza na igreja, está animado, está fazendo tudo. E de repente você diz, poxa vida, a minha vida não melhorou como eu gostaria. Por que eu vou permanecer no Evangelho? As bênçãos não chegaram imediatamente como eu acho que eu mereço. Então eu viro as costas para o Salvador. O Evangelho, gente, não é algo para uma temporada. O Evangelho não é algo simplesmente uma semana, um mês. Quando a gente abraça o Evangelho, a gente abraça para a vida inteira. Seguir Cristo precisa se tornar parte da nossa vida, ser um estilo de vida que a gente vai levar para sempre. E não quando vir uma enxurrada, quando vir uma tempestade, ou quando eu acho que não recebi a bênção, ou porque eu perdi o emprego, ou porque faleceu alguém da minha família, ou porque alguém está doente. Não, é aí que eu tenho que me agarrar e ser mais forte. Cristo cura, Cristo salva. Mas nós precisamos acreditar e precisamos dar o melhor de nós. E só para finalizar, aquela história que todos nós conhecemos, a história de Zaqueu. Zaqueu, que significa puro. E que era esse homem, que era chefe dos publicanos, que é um coletor de impostos, que era odiado, que era rico, né, que está muitas vezes como um símbolo daquele que vai lá e oprime o povo. E ele também escutou falar sobre o Salvador. E ele devia estar muito curioso. Talvez já fosse um admirador de longe. E quando ele ficou sabendo que Cristo passaria por aquele caminho de Jericó, o que ele fez? Ele sabia que com a pouca estatura que ele tinha, ele era baixinho, ele não conseguiria ver o Salvador. Então ele usou a criatividade. Ele viu uma árvore, ele subiu na árvore, porque quando Cristo passasse, ele poderia ver o rosto dele. E quando ele subiu nessa árvore, e lá ficou quietinho, gente, o Salvador diz, Zaqueu,
Desce. Hoje eu vou pousar na tua casa. Fique imaginando o susto que deve ter tido Zaqueu, ser chamado pelo nome. Talvez aquele judeu nem imaginasse que Cristo o conhecia, não tivesse ideia. Isso nos mostra como o nosso Salvador nos ama e nos conhece. Como nós temos um Pai Celestial que também nos conhece e nos conhece pelo nome, e a gente não pode duvidar disso. E as pessoas começaram, os fariseus, os saduceus começaram a criticar. Mas como assim ele vai para a casa de um pecador? Mas aí Zaqueu se defende. Zaqueu, um homem agora arrependido, ele diz: Senhor, mas eu dou metade do que tenho aos pobres. E se eu, por acaso, defraudar alguém, eu vou recompensar 4 vezes mais. E aí o Salvador diz, né, que ele encontrou salvação para a sua casa. É isso que faz o Evangelho. Nos cura e nos traz salvação, mudança de vida, arrependimento. Por outro lado, quando o Senhor vê a figueira sem frutos, ele vai lá e vê que aquela figueira é inútil, ele vai lá e seca a figueira. E essa figueira, gente, tudo é simbólico. Ela simbolizava os fariseus, os saduceus, todos aqueles hipócritas que não davam frutos, aqueles que não davam o melhor de si mesmo e por isso não floresciam, secavam. Por isso eram condutores cegos. Que a gente possa realmente pensar em dar o melhor de nós, em ser a figueira que dá muitos figos, que dá muitos frutos, que a gente possa dar para multiplicar. A nossa vida será multiplicada. Sou tão grata por esse Evangelho, tão grata por meu Salvador. Eu sei que Ele me conhece. Muitas vezes, quando eu me ajoelho em oração, ou muitas vezes, quando eu tenho alguma dificuldade, eu sinto como se Ele estivesse me dizendo: vai lá, eu te ajudo. Vai lá, não desanima. E aí, tudo acontece. As coisas ficam mais leves, ficam mais fáceis, tudo flui na nossa vida. Então, que a gente possa ter uma perspectiva eterna. A mesma fé que tinha Lázaro, a fé que tinha Marta, a fé que tinha Maria. Que um dia o Rei dos Reis, que um dia o Rei que seria coroado, como o Rei Salvador desse mundo. Eu sei que Deus vive, eu sei que o meu Salvador vive. Eu sei que Ele nos ama, apesar das nossas imperfeições. Sou muito grata por vocês. Tenham uma boa semana, tenham boas inspirações com o estudo das Escrituras. E até a próxima!